Sejam muito bem-vindos ao Conexão. Conexão que vem de conectar. E nós nunca estivemos tão conectados por uma tela, mas ao mesmo tempo tão solitários na nossa própria individualidade. Afinal, o que é se conectar nos dias de hoje? Eu tenho certeza que não é estar online, nem seguir ou deixar de seguir alguém na rede social. E é por isso que o Conexão existe. E é por isso que ele começa hoje. Uma conexão semanal com um convidado semanalmente, para a gente se conectar, para a gente ter uma escutativa, para a gente transformar histórias, para a gente se transformar nomes, para a gente poder transformar realidades em conexão. Seja bem-vindo ao Conexão, eu sou Lucas Lousada e no programa de hoje nós temos aqui a Janaína, do Sítio Anacleto. Para você que não entende, hoje você vai se conectar com a realidade do que é uma comunidade sustentável de agricultura, uma CSA. Os desafios de uma CSA, uma comunidade sustentável de agricultura, para o Brasil, para o mundo. Um mundo onde cada vez maior a demanda por alimentos, e isso tem trazido algumas respostas, talvez não tão construtivas. A alta demanda de alimentos no mundo trouxe como resposta pela indústria os transgênicos, o agrotóxico, a mecanização da lavoura. E nisso, uma grande pressão para os pequenos produtores rurais. Não só para os pequenos produtores rurais, mas principalmente para uma alimentação saudável. Nós hoje temos inúmeros estudos mostrando que não só o agrotóxico, a industrialização da lavoura, mas também os ultraprocessados têm pavimentado um caminho intenso para a sociedade ficar doente. Quais são as respostas para isso? Será que a CSA, uma comunidade sustentável de agricultura, pode ser uma resposta? Para isso que hoje a gente está aqui com a Janaína, da CSA Sítio Anacleto. Janaína, muito prazer, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente, para contar um pouco. Afinal, Janaína, primeiro se apresente, mas já nos conte o que é uma CSA. Obrigada, prazer é nosso. Então, a CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, ela é um movimento mundial. E no Brasil ela está há cerca de 11 anos. Então é uma nova forma de relações mesmo, né? De conexão, como você disse, porque não é um comércio de cesta orgânica. Por isso que até a gente chama a nossa cesta de partilha. Nós partilhamos a nossa colheita com aquelas pessoas que se dedicam a uma família agricultora que tem que ser com base orgânica e agroecológica para ser um agricultor de CSA, né? Então essas pessoas, elas fazem uma contribuição para esse sítio. Essa contribuição viabiliza a existência de cada item e esses itens são compartilhados com essas famílias. Interessante. Então, é uma resposta que nós podemos ter para evitar que essa alta demanda de produção de alimentos, que também traz a necessidade de uma mecanização cara e que acaba deixando a produção dos alimentos no mundo e no Brasil na mão de grandes corporações. Então, a CSA pode ser uma resposta, você acha, para que a gente consiga reconectar o produtor com o consumidor final, com nossos consumidores, numa relação em que nós entendemos não só o alimento que chega até nós, mas também a responsabilidade de quem cuidou desse alimento? Na verdade, ela consegue tão além disso, sabe? Assim, meu olho até brilha falando de CSA. Porque, assim, o que acontece com a gente que é agricultor, principalmente o pequeno agricultor, e aí lá vai o pequeno agricultor com base agroecológica, que a gente vai afunilando isso, a gente tá meio contra a maré, né? A agricultura, depois da Revolução Verde, ela veio para monocultura, para grandes campos, para trazer a mecanização, para comercializar sempre em quantidade absurda, né? E a CSA, ela já vai bem contra isso, porque a terra, ela tem tanto potencial, e o pequeno agricultor, ele tem que ficar de olho no que está vendendo no mercado, para começar a plantar aquilo, também plantar só aquele alimento, só milho, só feijão, só abóbora, porque ele precisa de quantidade. Ele não consegue chegar com uma caixa de abóbora no supermercado se ele trabalhar com biodiversidade, que é o que a agricultura agroecológica faz, né? Entendi. Então, numa CSA já é o contrário, porque se eu tenho um tanto de número de famílias que fomenta a nossa produção, e eu preciso oferecer para elas diversidade, né? Para que elas tenham acesso a uma diversidade de alimentos sem veneno. Entendi. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo trabalhar com todo o potencial da minha terra. E a diferença, né, desse tipo de agricultura a gente usa a terra, e quanto mais a gente usa na base agroecológica, mais rica ela fica. Enquanto a monocultura e a alimentação,
Enquanto a monocultura, né? E o plantio convencional, quanto mais usa, mais suga da terra. Então, eles não devolvem o que foi tirado da terra, né? E a gente faz esse processo. E quando a gente fala de reconexão, não é só com esse modo de mercado que existe hoje que a gente vai mudar. Porque não é um sistema mais de compra e venda, né? Mas os coagricultores, eles têm... Nosso sítio tem porteira aberta. Então, tem oficinas no sítio, sempre, para que as pessoas se reconectem com o alimento, com outras pessoas, né? Porque a gente tá tão nas redes e a gente não tá, às vezes em casa não conversa direito com os filhos. Então é pra criançada botar a mão na terra, aproveitar um dia no sítio. A nossa comunidade também pode ajudar em mutirões de plantio. Essa semana foi uma coagricultora que tá de férias, resolveu passar lá colhendo com a gente no dia de colheita da CSA. Então a CSA é sobre isso, é mais abrangente do que oferecer comida sem veneno. É oferecer mesmo um novo modelo de vida, sabe? Se reconectar com o alimento, com as pessoas e perceber um pouco mais o que realmente está acontecendo no mundo à sua volta, né? Senão a gente fica com aquela coisa de tá sendo manipulado, né? Porque sim. as redes é para isso, né? Para que todo mundo pense igual. Sim. Então, nosso convite é das pessoas pensarem diferente. Entendi. Só para a gente poder contextualizar, então, para quem está acostumado a ir comprar suas verduras, os seus alimentos na feira, a diferença para uma CSA seria basicamente, primeiro, por exemplo, na feira a gente sempre vai encontrar o tomate, mas não dá tomate o ano inteiro, a não ser com o uso de agrotóxicos, entre outros tipos de químicos, né? Então, numa CSA, basicamente, o valor do que é o sustentável, ou seja, aquilo que dá conforme o período, a época, já vem junto. Então, quem é um coagricultor, você falou coagricultor, ele vai estar recebendo alimentos sazonais da estação, não necessariamente então vai ter aquela zona de conforto de eu gosto de um tomate, então eu como toda semana tomate, não é? É isso? Como que é? Isso, é que na verdade, em primeiro lugar, a natureza é tão sábia que ela dá pra gente o que a gente precisa em cada estação do ano, né? Mas a gente tem o quê? Esse vício, porque do que a gente vive hoje em dia? De batata, tomate, alface, algum outro vegetal, porque as pessoas estão muito ali, um brócolis, uma couve-flor, né? Mas tem tanta diversidade de alimento, a gente precisa de tantos nutrientes, tantos minerais, tanta coisa. E a gente tá ali sempre no mais do mesmo, todo santo dia comendo a mesma coisa, né? E a natureza, ela não quer isso, ela quer que a gente se alimente com diversidade. Então, a CSA, ela obedece mesmo o ciclo da natureza. No caso da CSA Sítio Anacleto, a gente também é biodinâmico, então a gente também planta de acordo com a lua, que a gente consegue um alimento também com valor nutricional mais agregado. Solo sadio é planta sadia, já dizia Ana Primavera, né? E planta sadia, a gente se alimenta da planta, ser humano sadio. Então, quando a gente olha para o alimento dessa forma, a gente consegue fazer boas escolhas. A gente também fala assim, igual você falou, né? E quando a gente vai à feira, né? Quando você vai na feira e pega um pé de alface, você pensa lá, né? Ai, quem será que produziu? Como foi produzido? Será que essa pessoa, ela recebeu um valor justo? A gente não pensa isso. A gente pensa, coloca no carrinho ou pensa que tá caro, né? É o máximo. Sim. Mas na CSA não, você conhece o rosto do seu agricultor. Você conhece a família dos agricultores, né? Eu costumo ter uma frase que eu falo, você tem um advogado de confiança, um médico de confiança, mas e o agricultor de confiança? É o seu combustível, né? A comida é o nosso combustível. Então, a gente se atentar como ela foi produzida, qual que é o impacto da produção, como vivem essas pessoas, é muito interessante, porque você também está acabando com o êxodo rural, está dando dignidade para as famílias que vivem no campo. Muito interessante. E, assim, o mais interessante que eu percebo dessa dinâmica é a proximidade, novamente, do agricultor com o consumidor. Então, agora entendendo os desafios. E não só os desafios, mas compartilhando deles, né? Pelo que eu entendi, um dos valores da CSA é essa divisão dos desafios que é gerir uma produção orgânica sustentável. Então, para quem vai ter interesse hoje de fazer parte de uma CSA, de assistir no programa, procurar no Google e tentar procurar a mais próxima de onde mora, como que faz para fazer parte de uma CSA como consumidor ou coagricultor? Então, no site da CSA Brasil, você consegue entrar, consegue ver como que faz para achar. Tem um mapa lá do Brasil e com as regiões, com telefone, com endereço das CSAs espalhadas pelo Brasil. E também tem quem quer ser um agricultor de CSA.
Você consegue entrar em contato com as pessoas, né? E aí conseguir também achar ali como que eu faço. Porque você precisa de um treinamento. Porque, sinceramente, até eu e meu marido, a gente teve que sair. Porque, assim, é muito louco. Você tem que sair da lógica do mercado. Um exemplo, a gente ficava... mas se eu plantar giló e a pessoa não gostar de giló... Aí você aprende lá no curso da CSA. Gente, é o que a terra tá dando. Você tem um número de pessoas que colaboram com o sítio. Você tem que plantar para todo mundo. Então, vai ter quem goste e quem não goste, né? E tá na época, então você planta. Aí, a gente descobriu que a pessoa pode, primeiro, comer de formas diferentes, né? Eu aprendi a comer várias coisas que eu tive que, né, me esforçar. Como é que eu falo para os agricultores? Olha, faz um giló lá de outro jeito, né? Então, eu aprendi novas formas. Mas não gostou de jeito nenhum, você não tem o apego de eu estou pagando pelo produto e eu quero usufruir dele. Então, você doa para alguém aquilo que você não gostou. Tem uma pessoa viciada em giló que vai amar o presente, sabe? Então, tem isso também, né? E, no nosso caso, a gente tem o Instagram do Sítio Anacleto Agroecológico, que é a CSA Sítio Anacleto. Legal. Mas o site da CSA Brasil, ele é muito importante. Tem muita gente que me pergunta pelo Instagram, olha, eu gosto, mas eu moro em Brasília, é o primeiro CSA. CSA do Brasil é em Brasília. É a CSA Demétrias, tem mais de 200 coagricultores. Legal. E aí é muito interessante, porque também a gente costuma falar, né? O coagricultor, ele é uma pessoa que ele decidiu não ficar sentado no sofá se preocupando com a mudança climática, com as queimadas que são absurdas na época da seca. Ele decidiu se levantar e fazer a parte dele. Porque às vezes a gente se preocupa com muita coisa, ou a gente se acha pequeno demais, às vezes você quer fazer alguma coisa, mas o que eu posso fazer? Você pode. Quando você não tem, olha, tudo que você fomenta cresce. Então não adianta você querer que, não tem uma feira orgânica na minha região, não tem um agricultor agroecológico na minha região, mas será que quando existia aquela pessoa não desistiu por falta de fomento? Então um dos princípios da CSA, que é essa ajuda mútua, que primeiro é a contribuição de quem mora na cidade para fomentar o campo. Perfeito. Em contrapartida, o campo vai te oferecer comida de verdade. Olha, essa troca é muito rica, né? E fugindo da lógica do que é a famosa compra de feira, então eu vou receber produtos, se eu entro na CSA como coagricultor, eu vou pagar uma mensalidade, né? E então eu vou receber uma cesta semanalmente ou quinzenalmente. Eu ainda vou ser bem... A Cláudia, ela é da CSA, ela é nossa mentora, que ensina a gente a sair dessa loja do mercado, olha pra você ver. Você falou, eu vou pagar mensalmente e receber uma cesta, né? Certo. Então, eu vou fazer uma contribuição mensal. Perfeito. E aí eu recebo a minha partilha de alimentos. Mas, é uma coisa que a gente vai é igual eu falei pra você antes. Até eu tive que ir incorporando isso na minha vida. Porque a gente tá muito na lógica de mercado. Certo. E a CSA não é isso, né? É essa troca mesmo. Certo. E é bem legal, assim. É uma coisa que depois a gente vai vendo quanto que faz sentido. E se pergunta quando que a gente saiu disso. Sabe? Pra começar, os caminhões virem com o que a gente quer comer todo santo dia, de longe. E aí entra tantos outros problemas, né? Que daí é a pegada de carbono. Então, olha, você sai da monocultura, você ajuda o meio ambiente, você deixa a terra mais rica em vez de deixar a terra mais pobre. Você traz dignidade no campo. Você tem quando você está acelerado na cidade, tem café da CSA para eu ir esse final de semana, vou estar lá com as pessoas que também pensam nisso, em sustentabilidade, meus filhos vão poder pisar um pouco para pegar uma imunidade na terra, né? Então, assim, a gente vai começando, vivendo um paraíso, sinceramente. Eu falo assim, é tão diferente, que às vezes eu, quando venho para a cidade, eu quero voltar logo para casa. Tem os seus desafios, não é fácil, sabe? Certo. Assim, tem as coisas que não dão certo, a gente está aprendendo porque eu preciso oferecer diversidade, a gente não aprendeu a plantar diversidade. Então, ano passado foi a primeira vez na minha vida que eu comi uma ervilha em grão direto do pé e vi que era doce, que era molinha. E aí, mas por que eu tive acesso a isso? Porque eu precisava fazer esse plantio para oferecer para os nossos coagricultores. Então, quando você é coagricultor, você também não está pensando só em você. A própria família de agricultores vai ter mais acesso à comida de verdade e à diversidade. É uma troca realmente. Não só troca. Na mesa do coagricultor vai ter uma variedade maior de alimentos e proteínas, enfim, todas as qualidades que vêm de uma alimentação mais saudável, de origem sustentável, né? Ainda mais em tempos de mudanças climáticas, né? O valor que isso tem, mas também impacta então na vida do agricultor e da família do agricultor.
Então, também o agricultor ele vai se beneficiar dessa troca, porque a mesa dele também vai ficar mais enriquecida e o conhecimento dele também vai ficar mais enriquecido, é isso? Na nossa mesa tem o mesmo que tem na mesa de vocês, né? Então, assim, inclusive, às vezes dá uma coisa em menor quantidade, eu mando, por exemplo, picado para dar para todo mundo. É realmente uma partilha. A gente divide o que colheu, né? Certo. E assim, não faz sentido. A lógica de mercado hoje é assim. Eu sou uma agricultora convencional e eu plantei abóbora. Eu tenho que vender muita abóbora para comprar o resto no mercado. Olha. Sendo que eu tenho a terra e eu podia plantar diversidade. Certo. Então, assim, não faz muito sentido, né? E pra gente tá tudo normal e a gente continua, assim, nesse caminho. E aí, pra gente, sinceramente, quando a gente conheceu o modelo CSA, foi, assim, um divisor de águas na nossa vida. Por quê? Porque a gente já plantava de forma sustentável, a gente já tinha dado início ao nosso SAF, que é o nosso Sistema Agroflorestal, que no nosso hoje foi milho, foi milho em consórcio com quiabo, e aí tem linhas de árvores e linhas de café no mesmo espaço. Então, na monocultura, eu ia plantar só café e ia ter que esperar 3, 4 anos. Então, no nosso caso, tem a linha de árvore, que tem nativas para poda, que tem madeira para o futuro e que tem frutas junto. Então, a gente Isso tudo ocupa no mesmo espaço. Que legal. A gente ocupa esse espaço de forma inteligente e lidando com isso, né? De agregar sempre na terra. Então, aquela visão que nós temos, principalmente do Oeste Paulista, de um campo totalmente uniforme, de laranjal, isso é uma visão distorcida do que é a agricultura? Eu acho que pra mim isso é a verdadeira escassez, sabe? As pessoas olham aquilo como abundância, mas pra mim é escassez. Porque se você tem uma praga que aconteceu muito na laranja, o Vale do Paraíba, em Tremembé, inclusive, eu moro no assentamento, né? E aí teve, há muitos anos atrás, eu era criança, um projeto para citros. Ninguém mais tem laranja, porque todo mundo plantou citros. Aí veio uma doença, uma broca, e agora teve que tirar. Todo mundo tirou de trator, teve que queimar, teve que dar fim, senão ia ser multado. Entendi. Para que essa praga não se estendesse a outros lugares. Então, você nota o perigo que é você ter só uma coisa? Fora isso, financeiramente falando, se eu tenho uma chuva de pedra, se eu tenho algum problema climático e eu só planto uma coisa e afeta aquilo, do que eu vou viver? Entendi. Então, como a gente faz tudo consorciado, às vezes vem uma geada, a rúcula não vai aguentar. Mas a couve vai. Aí entra outra coisa legal da CSA, que são as punks. Que são as plantas alimentícias não convencionais. Essas plantas, elas são rústicas. E são alcalinas, então tem 2 benefícios, né? O que a gente come no dia a dia não torna a nossa alimentação alcalina, porque é mais do mesmo. E as punks, elas trazem mais diversidade de nutrientes. Então, ela vai transformando nossa alimentação em alcalina. Isso já é um ponto muito positivo. Mas elas resistem mais à mudança climática. Então, na nossa partilha, a gente manda toda semana uma punk. Ou uma Ora Pronobis, uma chaia, almeirão roxo, que é um almeirão que é mais rústico, que dá no mato. A gente vai lá domesticando ele, plantando, para ter bastante, né? Entendi. Vai ter alguma oficina mês que vem em casa sobre punks, que é pra gente conseguir bertalha, outras punks, que quem que participa? Os coagricultores vão ajudar a plantar. Vão conhecer que plantas são essas, vão fazer um almoço junto com a gente com punks, né? Então, para o coagricultor, além de fazer essa contribuição para receber, em forma de contrapartida, a cesta semanal, ele também participa mensalmente de encontros, então ele tem uma proximidade física, ele vai até a plantação. E você tem percebido, a partir desse modelo do CSA, uma maior conscientização, não só para questões climáticas, mas também para uma própria reaproximação do ser humano com a terra, com o trabalho no solo. Isso tem trazido na sua CSA algum tipo de benefício que você tem percebido, não só para os coagricultores, mas também para a sua família? Ah, bastante. Essa sensação de comunidade? É muito, assim, acho que eu fico ansiosa para os cafés, assim, sabe? Porque a gente sente... Foi a primeira vez na minha vida, depois que a gente começou a ser uma CSA, que eu me senti respeitada e acolhida como agricultora, sabe? Que a gente se sentiu importante mesmo, porque antes não. Mas a gente viu que eles realmente valorizam o trabalho que a gente está fazendo lá, porque a gente está lá por eles, né? Às vezes você tem o recurso para investir, mas não tem a terra, não tem o tempo. Então a gente está lá para fazer isso, né? Então a gente oferece lá o nosso espaço de terra, o nosso conhecimento, nossa mão de obra para fazer o alimento existir. Mas sem o recurso financeiro, a gente sempre patinou. Porque tem insumo. Eu falo para todo mundo que é orgânico, não é orgânico, né? A gente precisa de um insumo orgânico para ter um alimento de qualidade.
Certo. E tudo custa dinheiro, né? Precisa de trator, precisa de tanta coisa para que realmente cresça, assim. E eu acho que fisicamente, assim, a paisagem também conseguiu mudar bastante depois da CSA. Porque a gente começou a tirar sonhos do papel, de aumentar a horta, de ter mais diversidade. A gente se sente mais motivado para os plantios. Por quê? Bonito. Quando a gente fazia feira, a gente queria uma feira linda, maravilhosa. Então, você plantava lá e levava para a feira. E começava a voltar quase tudo para casa. Muito desperdício. Muito. Foi até por isso que a gente começou a ir atrás do modelo CSA. Porque não adiantava ser sustentável dentro do sítio. E quando saía, não se sustentava. Porque, assim, plantava, cuidava, colhia e não vendia, né? Então, assim, qual que era a função do nosso alimento? Nutrir alguém. Isso não estava fechando. Uhum. Na CSA, não. Tudo que é plantado, cuidado e colhido vai chegar na mesa de alguém e vai ser consumido. Entendi. Então, agora a gente pode se dizer que é um sítio sustentável, porque o ciclo está fechando. Mas graças a esse modelo de consumo, de o que eu plantar ser realmente entregue para as famílias. Que Então, legal. se eu plantei alho poró porque estava na época dele, eu vou levar alho poró e as pessoas não vão reclamar por isso. E antes não, tinha gente que falava, ai, planta alho poró. Aí lá vai nós, planta alho poró. Daqui a pouco não vendia. Eu falava, cadê aquele ser humano que queria alho poró? Meu Desperdício Deus. de energia. De tudo, assim. E aí, o do que você vai uso mesmo fazer? da terra. E aí, a CSA, ela traz muito isso, sabe? Assim, realmente o que foi plantado vai cumprir o seu papel, né? Que é de nutrir alguém. Então, isso também já fez muita diferença. Legal. Os cafés, os mutirões, a gente convida as pessoas. Não é uma coisa obrigatória para ir. E a gente percebeu isso também, né? Que foi sua pergunta. Meu TDAH me leva longe. Ah, Então, a gente percebeu isso também. Tinha pessoas que queriam só pagar mesmo. Tava com isso na cabeça. Vou pagar e receber a minha cesta. E conforme ela foi vendo lá no grupo da CSA as pessoas interagindo, começaram a se aproximar. E aí começou a mudar esse pensamento, né? Eu amo uma família que ela é advogada e que ela leva a neném pra pisar na poça de lama. que Ela chega lá e maravilha. fala, você quer tirar a sandália na poça de lama? Quero. Para fornecer também uma... Esses dias eu falei, nossa, seu vestido é branco. Ela não tem problema. Eu falei, olha, tá vendo? Assim, e são coisas que... Será que essa criança ia ter esse contato com a terra? Se ela estivesse lá no mercado toda semana com comprar? Certeza não. Com certeza não. Ah, será que você compraria Ora Pronobis no mercado? Tem duas coisas que te faria não comprar. Não ter para comprar, Sim. né? Porque não é comercial. Ou porque você fala, não vou comer isso, né? Então, quando chega aquele... Às vezes as pessoas sentem, sabe? Aquele negócio. Ai, mas eu nem conheço isso. Não se preocupa. A gente é agilizado, sabe? Ainda mais com o Google. A aí é gente só manda colocar receita e no procurar grupo. uma receita, É, né? a gente manda, se não procura no Google, tem de tudo, né? Sim. Então, assim, é muito importante. Então, pra mim, o melhor é eu ter essa certeza, sabe? Que eu tô fazendo um trabalho, nossa família tá fazendo um trabalho. E depois, na CSA, não tem mais o eu. É nós. Então, quando eu falo assim, quando eu planto uma árvore, a CSA planta uma árvore. É a comunidade toda A comunidade toda que faz o trabalho, não é só a gente. Mas a palavra que mais me destacou de tudo que você falou foi a volta do respeito. Uhum. Né? O respeito por quem está mexendo na terra, por quem vai manejar aquele alimento que vai chegar até a mesa do coagricultor. Sobre a CSA hoje, quais seriam os desafios principais que você acredita? Porque agora vocês, pelo que eu entendi, o Sítio Anacleto, que é a sua CSA, já saiu do modelo de feira, entendeu que era um modelo já não funcionava, transformou-se, então teve uma adaptação para sair do modelo de mercado de entregar o tomate todo dia para quem queria o tomate todo dia, para agora ter uma adaptação para a plantação para plantar conforme a estação, o que vai dar. E quais são os desafios daqui para frente? São muitos, assim, né? Na verdade, a gente continua num mundo maluco com mudanças climáticas. Então, assim, a gente tenta fazer novos desenhos, igual os cultivos agroflorestais, para conseguir diminuir a temperatura. Na agroecologia, a gente trabalha com cobertura de solo e tantas outras coisas. Mas quando você pensa nisso, em cobertura de solo, por exemplo, para mim cobrir todos os canteiros, a gente precisa fazer poda, triturar galhos de um feijão guandu, de plantas que oferecem nutrientes para a terra, né? Para cobrir. Isso demanda mais mão de obra. Então, assim, nem sempre a gente consegue, ou mesmo falta de recurso, ou falta de mão de obra no campo. Quando eu falo de ganhar respeito, a importância disso é porque realmente as pessoas, elas não querem mais trabalhar no campo. E por vários motivos, por achar que não tem como sobreviver disso, ou porque não se sentem respeitadas mesmo, sabe? Como se as pessoas invalidassem esse trabalho. Então, assim, tem essa escassez de mão de obra, tem também escassez de conhecimento.
Porque todo mundo só sabe, não adianta. Às vezes você compra. Ah, eu comprei do senhorzinho lá que ele tem um sítio, não tem veneno. Meu senhorzinho, coitado, por falta de conhecimento, é o que mais usa veneno, porque ele nem precisa ficar preenchendo documento. Então, assim, o Roundup, que é o mata-mato, né? Ele tá presente até no biscoito de maisena. Saiu pesquisa agora recente sobre isso, né? Então, é um produto ultraprocessado que tem vestígio de agrotóxico. Então, assim, e por falta de conhecimento, às vezes as pessoas, por mais que seja pequeno agricultor, usa. Então, às vezes você consegue uma mão de obra, mas a pessoa não sabe fazer às vezes ela capina nossa planta achando que é mato, sabe, assim? Não está entendendo que ali existe um equilíbrio entre tudo que está sendo plantado para uma plantação comunicar com a outra, e nisso ser todo um sistema vivo, na verdade. Isso, e assim, as pessoas acham que é perca de tempo, sabe? Gente, quantas vezes, assim, a gente já está acostumado. Vocês são meio doidos, vai plantar esse monte de árvore, a cada 1 metro tem uma árvore. Não, mas tem umas que vai sair depois, é só para criar ali, que a gente fala que uma planta cria outra, né? Se eu fosse com o café num lugar árido, olha só a temperatura, que dá aquele calorão, daqui a pouco chove, então vai dar muita praga. Então, antes do café veio as árvores, elas cresceram um pouquinho, veio o café com adubação verde. Então, tudo isso faz parte de um ecossistema, mas as pessoas acham que é meio loucura, porque você ia ganhar mais dinheiro se você plantasse muitos cafés ali, né? Então, e aí entra também isso da CSA e da importância da comunidade estar presente no sítio, porque consegue entender como é produzido. Quais são os desafios que... Não só o porquê, né? E também, aí começa a entender também, né? Precisa de mão de obra. Então, uma pessoa que está de férias ou só quer passar um dia no sítio, às vezes a pessoa se oferece, vai lá ajudar a gente também. Pode também. Que legal. E aí, os outros desafios mesmo, né? Que assim, o governo, ele investe muito dinheiro no agronegócio. Mas existem máquinas para o mundo afora que é para fazer em sistema agroflorestais. Que você consegue ir numa linha de árvore, fazendo a poda e já depositando no canteiro. Mas é lógico que isso é um futuro muito distante pra gente, porque não tem esse fomento, sabe? Não tem esse olhar pra gente, pequeno agricultor, e a mecanização sustentável, sabe? Para agilizar esse trabalho sustentável, não tem. Perfeito. Isso é muito importante a gente trazer como dado, que o Brasil é o 5º país no mundo com mais área cultivada em relação ao seu próprio território. Então, se a gente contar metragem toda do Brasil como um país, nós somos o 5º país do mundo que mais planta dentro do nosso território. Mas, em contrapartida, segundo dados da Oxfam, 1% das fazendas do Brasil vou de novo. Segundo dados da Oxfam, 1% das fazendas do Brasil tem a produção equivalente a 45% do restante. Ou seja, a gente tem uma concentração em pequenos, grandes empresários ou grandes corporações agrícolas de basicamente 45% da produção agrícola do Brasil. Né? E aí a gente está vendo, você está trazendo exatamente esse dado, a dificuldade que é do pequeno agricultor de sobreviver no Brasil e no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, a falta desse fomento, um fomento teria ajudado não só a mecanizar a sua lavoura, a trazer alguma forma melhor de outros trabalhadores poderem também ingressar na CSA, ou também um fomento para mais comunidades se tornarem CSA. Qual que seria o fomento essencial assim que você acha para a CSA ser uma resposta que alcance mais pessoas e consiga neutralizar, de certa forma, essa concentração de tanta produção na mão de tantas poucas empresas, né? Tão poucas empresas. É mais uma coisa tão ampla, né? Porque primeiro que o Brasil, ele produz muito, mas tem muita fome, né? Porque a gente produz commodities, na verdade, não produz comida, né? Então, certo. Quem tem essa grande concentração é soja, milho, e vai para onde? E o próprio café, né? Que a gente fica com o resto, e o resto, o bom, vai para fora. Então, assim, tem essa questão de não produzir comida, mas commodities. E quem realmente produz comida é essa porcentagem de agricultores familiares. Só que são os mais prejudicados, porque nenhum fomento chega neles, nenhum subsídio chega neles, né? Então, eles estão ali, lutando ali contra a maré. E nisso, eu vou até assim, não é uma contradição, mas eu respeito qualquer tipo de agricultor familiar. Às vezes, ele não teve acesso ao conhecimento, né? Às vezes, ele ainda não está preparado para falar de agroecologia agora, mas ele continua sendo um pequeno agricultor tentando sobreviver num sítio sem fomento nenhum, sem estrutura nenhuma, né? Então, eu falo assim, primeiro, eu acho que tinha que chegar a informação. Eu acho que educar é o melhor caminho.
Então, explicar quais são os modelos de agricultura que existem. O próprio agronegócio começou a usar os insumos biológicos, mas um pequeno agricultor não conhece o que é ali um tricoderma, o que é você pegar ali micro-organismos e trabalhar a seu favor na lavoura. Na agroecologia, a gente foi aprendendo isso, inclusive de capturar num bambuzal, em vez de comprar. Sabe, assim, então o conhecimento que liberta, né? Eu acho que pra mim o que mais me chamou a atenção na agroecologia, uma frase de novo da Ana Primavera, que ela fala, olhe pro que você tem e transforme isso, né? Então eu fiquei pensando, nossa, o que tem aqui? Porque eu cresci, tipo, perdendo jaca. Assim, uma coisa besta, né? Mas quando eu mudei o pensamento, eu olhei assim pra jaca e falei, nossa, vive caindo jaca. Vou cozinhar jaca verde e vender carne de jaca. Que eu fazia as feiras, né? Então, realmente, eu tenho recurso, mas a gente tá tão, assim, acostumado a não valorizar aquilo. Viciado na mesma forma de enxergar entendeu? o A gente nosso não pensa ao redor. fora da caixinha, né? Certo. Então, a gente começou nisso, eu já estava aprendendo sobre agroecologia, a gente foi mudando já algumas coisas no sítio, e outra coisa o que chamou a gente pro orgânico no início e a agroecologia foi a saúde das meninas nossa, que a nossa mais velha vivia doente. Aí a gente, vamos plantar, o sítio que eu tô hoje não estava plantado, então a gente falou assim, olha, vamos aprender para não estragar, porque eu sabia que para estragar era 2 segundos, né? Então vamos aproveitar que ele tá quietinho ali, vamos aprender. Então quando a gente começou a fazer tudo isso, a gente esbarrou nisso tudo que você falou, né? Falta de fomento, por onde que eu começo? Foi muito difícil achar conhecimento aqui no Vale, muito difícil mesmo. Aí teve um curso esporádico na Apta de Pinda, que é o polo regional, que lá eles têm um SAF e são pesquisadores, que aí foi por lá até a nossa porta de entrada na agroecologia, né? Perfeito. Mas eu vi, assim... Aquela grande fazenda piloto que existe do estado de São Paulo, em Pindamonhangaba, que é importante também a gente pontuar, que é uma das fazendas que o atual governo do estado de São Paulo pretende vender. Então. Né? Uma das, se eu não me engano, das 18 fazendas piloto que existe para pesquisa relacionada à agricultura no estado de São Paulo. Então, que você está dizendo que foi determinante para você poder ter acesso a esse tipo de visão de agricultura e que hoje está sendo tido como algo desnecessário para o que é a atual visão do governo do estado de São Paulo, que pretende vendê-lo. E eles já fazem um grande trabalho, só que esse trabalho, ele é um trabalho de gente muito guerreira, porque não tem funcionário para ajudar lá, entendeu? Então são os poucos pesquisadores e uma meia dúzia de gente para ajudar. E é uma grande fazenda, tem a parte agroflorestal. Quem que vai lá ministrar é a professora Cristina, que vai no sítio fazer o curso da punks da CSA, sabe? Perfeito. Então, assim, ela é uma pesquisadora só de punks. Então, quando eu falo assim, olha, as punks são alcalinas, as punks são necessárias, não é fonte da minha cabeça, é porque tem uma pesquisadora que ficou anos pesquisando cada uma delas e tá falando, você precisa comer punks. Entendi. Então, quando a gente planta a árvore a cada 1 metro, não é porque a gente é louca, é porque tem um pesquisador que viu qual que são os benefícios disso, entendeu? Uhum. E é importante, e assim, é uma das poucas iniciativas do poder público que existe e que pode ser descontinuada. Então, a gente está brigando para existir novas iniciativas, mas primeiro para que não deixe de existir o que já tem. Aquilo que já existe. Então, assim, Entendo. tá muito difícil isso, sabe? A gente tá realmente se sentindo... Parece que as pessoas querem mesmo que não exista, né? Que tenha só o agronegócio, que tenha só essa grande quantidade Só os de grandes pessoas. players, Isso. digamos assim. Só as grandes figuras, as grandes corporações. E isso está prejudicando de maneira fatal a sociedade. Nós temos visto cânceres originados do uso de agrotóxico, mas também a gente, sempre que fala de agrotóxico, a gente está pensando muito mais no consumidor, mas não no produtor. Você tem algum relato próximo de você de como o uso dos agrotóxicos traz doenças, traz perda de qualidade de vida, traz morte para o produtor? Nós temos lá no assentamento... Vou voltar. Vou beber água, peraí. Pode ver. Vamos lá. Nós temos lá no assentamento mesmo uma pessoa que tem o braço deformado, porque respirou muito Roundup, por exemplo. É glifosato. Ah, certo. Roundup é marca. Certo. Então, assim, tem essas pessoas que fazem uso, que sentiram a saúde prejudicada, teve lá derrame, teve AVC, que foi comprovado que foi pelo uso do glifosato ou de outros agrotóxicos, mas que continua plantando. Olha. Aí entra aquela coisa do mercado, né? Então, assim, pra você ver, quando eu falo, gente, CSA não é só comer orgânico, Sim, é sobre tudo isso. sim.
quando eu falo de, olha, as iniciativas estão deixando de existir, mas se eu tenho a minha segurança na minha comunidade, que está ali fomentando todo mês para que aquele sítio não deixe de existir, Certo. porque se você deixar de fomentar, a gente vai acabar com a nossa capacidade de produzir. Certo. Então, assim, a CSA dá esse suporte pra gente, mas a gente não quer só pra gente, né? E o que mais a gente quer é que exista uma formação de pessoas, tanto de agricultores entenderem que esse é o melhor modelo de agricultura. Você usa melhor a terra, você enriquece o solo, sabe? Assim, não tem, gente, eu falo assim, apesar das dificuldades, fome você não passa. Porque se tudo der errado, você tem diversidade de alimentos. Você não vai trabalhar na cidade pra comprar comida? Sim. Então, assim, sabe? Não Sim. entra na minha cabeça. Sim. Isso se tudo dá errado, mas não dá errado. Você vai conhecer pessoas, você vai ver como que ainda tem jeito a humanidade, porque às vezes a gente tá tão informado nas coisas e fica, assim, tão desacorçoado com a vida. Sim. E aí vem lá a comunidade quando tem um problema no sítio. A gente teve problema na seca, faltou água. Assim, faltou água de acabar a água. Da último plantio a gente achou, a gente tava ali. Não, mas ó, mês que vem acaba a estiagem, daí dá. Só que a seca se estendeu por mais um mês do que é sempre, sabe? E aí a gente falou, gente, tá morrendo as coisas. Aí eu fui lá no grupo da CSA, o que que a gente faz? Eu tô aceitando sugestão. Um poço semi-artesiano é 10 mil reais. Olha, faz parcelado, faz assim, fui explicando, né? Certo. Mas, assim, eu não tinha capacidade naquela hora de resolver a situação sozinha. Mas eu também não vou impor como que será resolvido. Então eu falei, gente, o que que a gente faz? Aí um lá do CSA faz uma vaquinha online. Cada um contribui com o que pode. A gente não conseguiu o valor todo, mas conseguiu uma parte. Então foi muito mais leve pra gente de conseguir o restante. Em menos de um mês estava lá o poço funcionando. Que legal. E tá o sítio lá sobrevivendo. E se não fosse a CSA? Sabe assim? Aí vem uma pessoa da cidade, entra numa área de assentamento e fala assim, meu Deus, com esse tanto de terra e a pessoa não planta. Mas eu não preciso só da terra, não, gente. Eu preciso de educação. Eu preciso saber como que eu vou usar a terra da melhor forma possível. Perfeito. Eu preciso de... Qual que vai ser o meu pontapé inicial? Perfeito. Sabe? Eu não preciso que o governo me dê um salário todo mês para me fazer meu trabalho. Mas eu preciso de um projeto que eu possa pagar mensalmente com o meu trabalho. Perfeito. Sabe? A gente não tá pedindo esmola do governo. A gente tá pedindo o que todo mundo tem. As ferramentas As pra ferramentas para isso, sabe? Porque se o agronegócio consegue empréstimo com 2, 3 anos para pagar, por que que o agricultor familiar não consegue? poder. E não existem linhas de crédito para o pequeno agricultor. São pouquíssimas linhas de crédito e, assim, a gente tem que parar para pensar que, por mais que hoje em dia as pessoas estão um pouco mais evoluídas, assim, de saber mais os caminhos das coisas, são agricultores. Então, assim, às vezes você chega no banco, você nem sabe qual que é o nome, aonde que você vai para conseguir certo documento. Perfeito. Então, assim, vamos lá. Educação. Precisa de ter educação. Como plantar, qual que é a melhor forma. Investir em educação agroecológica, sabe? Informar. Por que não investir em turismo rural? Educar Sim. as pessoas como tirar uma renda daquele local, sabe? Além desse tipo de educação, você precisa educar essas pessoas a gerir o seu negócio, porque um sítio é um negócio. Mas a gente foi educado a ficar plantando ali no sol, na labuta, você precisa fazer isso. Mas quem que vai fazer a gestão? Então, assim, ensinar mesmo, sabe? Todos os pormenores do que é ter um sítio. É um negócio, tem que ser tratado como um negócio. Então, curioso, porque todos nós já temos conhecimento notório de que o uso do agrotóxico, o uso da monocultura, na verdade, isso está acabando com a terra. Mas, por falta de linhas de crédito e de fomento, acaba que o pequeno agricultor ele se sente até pressionado a ter que usar esse tipo de técnica, né? E é simples, porque assim, você conseguiria, às vezes, você tem um emprego que você tá lá garantido, você tem um salário no final do mês, tudo bonitinho. Às vezes você tem uma oportunidade ali que você enxerga, mas você não tem certeza daquilo. Às vezes você vai perder a oportunidade e vai continuar naquele seu emprego anterior. Por quê? Porque tem medo, né? Sim. Então, como que eu vou falar para uma pessoa, olha, vai lá e planta diversidade, não usa veneno não, você vai ver que vai dar certo. Só que ela está sendo treinada desde a infância de que o caminho para o sucesso na agricultura é a monocultura. Que sem veneno o negócio não vai dar, que sem veneno vai ser tudo pequeno, que sem veneno vai dar muito bicho. Certo. Então, assim, eles deixam, às vezes, não é por não querer, é porque tá mexendo no bolso deles, e quando mexe no bolso da pessoa, tá mexendo com
o sustento deles, Sim. entendeu? Sim. Então, assim, não é só, eu não quero abrir pro novo. Às vezes a pessoa tem um desejo De sair isso. desse caminho do uso de agrotóxico, do uso da monocultura. Só que ela é treinada, assim, ela não consegue se desvincular. E aí entra também uma coisa que a CSA ajuda, mas que é um problema, assim, em nível até mundial, assim. Ninguém consegue, sinceramente, eu conheço pessoas que começaram na agroecologia e voltaram Nossa. pro convencional. Por quê? Porque todo mundo quer comer sem veneno, mas ninguém quer comprar. Então a gente fazia feira. As pessoas passavam. Quanto é o pé de alface? R$3 um pé de alface desse tamanho, porque o orgânico não é pequeno. Se a gente fizer tudo certinho, você consegue, se tiver na época também, né? Uhum. Você consegue uma planta saudável, com valor nutricional agregado, tudo bonitinho. Mas tá R$3. A mesma pessoa, ai, obrigada. Pagou R$2,50 no supermercado. Pagou R$2 no supermercado e passou pela gente com a sacolinha com alface. Envenenado entendeu? e prejudicando o pequeno agricultor. Então, assim... Isso é curioso porque, só para contextualizar, o Brasil é um dos campeões no uso de agrotóxico. Só para a gente contextualizar, o Brasil é um dos campeões no uso de agrotóxico na lavoura. Agrotóxicos esses que muitos deles têm origem em armas químicas já usadas em guerras anteriores. O próprio agente laranja, usado pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, tem como base para uso de muitos dos agrotóxicos que estão hoje nos nossos alimentos. A falta de crédito para o pequeno agricultor, a falta de conhecimento e de fomento de uma nova cultura para se olhar o campo, está fazendo com que a gente cada vez mais busque, por facilidade, então, a gente se envenenar com esse tipo de substância, e até o próprio agricultor que tem vontade de ter uma visão sustentável do que é a própria produção, acaba por vezes tendo que retornar para o uso do que você falou até do que é o convencional, mas um convencional doentio, por falta de abertura de mercado, por falta de informação do consumidor e por falta de fomento do Estado. É isso. Exatamente. O consumidor, ele acha que não vai fazer mal, então eu tô comendo isso a vida inteira. Só que a gente percebe que as doenças, elas estão vindo de forma de gerações, né? Uhum. Gente, esquizofrenia, autismo, vários outros problemas que estão vindo, assim, não é uma pessoa ou outra, assim, é na geração. E você faz o elo disso com a comida que está sendo ofertada na mesa. Com certeza. Tem uma frase de Hipócrates, que foi um grande filósofo da antiguidade, que falava que a comida seja o remédio e o remédio seja a comida. Então, hoje, na verdade, nós estamos nos adoecendo com aquilo que nós comemos. E para a gente fechar essa conversa, qual que seria o seu pedido para a gente poder levar para mais pessoas, seja para o poder público, o pedido para o poder público ou para algum tipo de autoridade que poderia melhorar a CSA, o formato das CSAs no Brasil, no estado de São Paulo, em Taubaté, em Tremembé? Qual que seria uma solução que você acha que está faltando? Não, aqui o governo não está olhando pela gente. Eu acho que, assim, primeiro em nível individual, porque a gente tem que aprender um pouco, ficar esperando demais, sabe, assim, do poder público. A gente tem que entender que nem sempre vai estar no nosso alcance realizar esses desejos nossos. Então, a gente tem que, eu falo sempre assim, seja aquele que você espera. Então, assim, o que te incomoda na sociedade? Qual que é o seu papel? O seu papel é você ser melhor, primeiro dentro da sua casa, depois na sua comunidade, depois se você consegue ir além, você vai. Mas se você mudar no seu entorno, você já está fazendo muito, né? Então, a comunidade que sustenta a agricultura é criar vários grupos de comunidade, várias CSAs. Imagina muitas CSAs espalhadas pelo Brasil, né? Uhum. Então, você já consegue mudar várias pessoas. Então, no nível individual, é você prestar mais atenção. Que tipo de combustível você quer no seu corpo? Porque você presta atenção na manutenção preventiva do seu carro, você coloca o melhor combustível, por quê? Para ele estragar, vamos lá. Você coloca o melhor combustível para manutenção preventiva, para que o carro não estrague, para dar menos manutenção, né? E o alimento é assim também. Se você só coloca porcaria dentro do corpo, você vai ter mais manutenção. O que você está deixando de investir na comida de verdade, orgânica e agroecológica, você vai investir na farmácia. Só que investimento é na comida e na farmácia você realmente está perdendo dinheiro, né? E você está deteriorando o seu corpo. E tem coisas que são irreversíveis. Tem coisas que, vou tomar um remedinho e passou. E a gente sabe que a indústria do agrotóxico e do remédio é a mesma, né? Sim. Então, eles vão lá, um remedinho que melhora a dor de cabeça, mas o estômago vai por água abaixo. Então, a gente sabe como que é. Todo mundo sabe, a gente sabe a dinâmica das coisas.
Então, meu pedido seria, primeiro, para o indivíduo mesmo, chamar a atenção para si mesmo e se perguntar o que eu posso fazer. Então, eu não quero ser de uma CSA porque eu quero escolher minha comida. Mas, gente, tem feira agroecológica, tem feira orgânica. Então, vai lá e visita a área rural de perto de você, procure iniciativas agroecológicas, procure lá o pequeno produtor agroecológico, tem esse vínculo mesmo com a pessoa, sabe? E aí tome sua decisão. Isso é para o indivíduo, né? Agora, para o poder público, eu acho que ele realmente tem que olhar, já que ele não vai olhar para a gente mesmo, não é aquele olhar carinhoso, então olha para o bolso, né? Então pensa lá no sistema de saúde descongestionado, porque as pessoas estão cuidando mais da saúde. Eu acho que os postinhos tinham que ter um programa de educação com plantas medicinais, sabe, assim, para as pessoas, com alguém que realmente entendesse para que serve, para falar para Dona Maria que ela, ao invés de tomar um remédio lá cheio de químicos, ela pode tomar um chá que vai melhorar, tanto preventivo, tanto quanto para quando está doente, né? Eu acho que também essa parte de investir em workshops de tecnologia rurais sustentáveis, que essas máquinas novas que podem fazer uma boa poda, que podem deixar o nosso dia a dia no campo, para quem decidiu ser sustentável, porque assim, nossa família é um sítio pequeno, mas existem iniciativas no Brasil que são, assim, pessoas que resolveram e que viram que dá certo fazer agrofloresta em grandes áreas e tiveram que adaptar ferramentas. Então, assim, se você consegue, nem que não seja pra gente que é pequeno, mas que essas pessoas com vontade de fazer certo têm acesso a esse maquinário, outros que têm recurso, vão começar a ver, mas tô perdendo dinheiro, né? Porque se mexeu no bolso, aí as pessoas se mexem. Sim. Então, se tá dando certo pro fulano, eu também posso, quem sabe, fazer um teste aqui na minha propriedade, tirar essa monocultura e fazer uma biodiversidade, porque eu tenho máquina para isso. Perfeito. Então, assim, a gente tem muito orgulho, no nosso caso, na nossa realidade, de em vez de ficar brigando com o vizinho porque ele usa veneno, a gente quieto começou a fazer diferente, eles vão vendo que dá certo e muita gente veio atrás. Alastrou, então, a Então, ideia assim, se alastra. Lá no nosso assentamento era a gente mais uma família agroecológica. Hoje já tem umas 10 famílias trabalhando com agroecologia. Então, assim, legal. O exemplo, ele realmente transforma. Contamina. Então, se o poder público investir, né? Então, vai ter vários bons exemplos e as pessoas podem ir ali continuar replicando isso, né? É o círculo virtuoso, né? Em vez de vicioso. Sim. E é o que a gente quer, assim, é o nosso desejo, né? Educação que transforma, investir, né, na agricultura sustentável e também essa parte das mídias mesmo, né? De falar mais sobre o tema. Inclusive, parabéns, né? Por já começar o programa falando de CSA, falando de sustentabilidade, falando sobre a reconexão mesmo entre pessoas, porque eu acho que a sociedade, né? Na época do Covid falava-se muito de falta de... Na época do Covid, falava-se muito de falta de imunidade, né? E eu falo que a gente está sofrendo de falta de humanidade. As pessoas não olham mais para o lado, não tomam decisões mais pensando no coletivo. É sempre no eu, no individual, e isso acaba, na verdade, prejudicando a gente mesmo, né? Com certeza. Então, assim, por isso que a CSA fez sentido pra gente, porque pra gente não é só sobre alimento, né? É sobre se reconectar. Eu vejo também que muitas pessoas que vêm até nós tá fazendo sentido. Então, para mim também, assim, é um motivo de muito orgulho. Nossa família está cada vez mais grata por cada um que vem se achegando a nós, né? E também mais grato porque o tema está sendo levado cada vez mais longe. Nosso maior desejo é esse, que todo mundo conheça o CSA. Se não quiser fazer parte é porque não quis, porque conhece, né? Porque tem muita gente procurando. Às vezes a gente acha que não tem aquela pessoa com o perfil de coagricultor. Sim. Que vai aceitar o da época, que vai ficar feliz que veio coisa diferente, vai cozinhar uma coisa nova. Mas só falta que essas pessoas se conectem. Perfeito. Porque existe. Perfeito. Como é que a gente tá de tempo? Tá indo pra 48 minutos. 48? Ah, então só fazer o fechamento agora, né? Tá. Você quer falar do... porque daí eu posso ainda puxar para falar do assentamento e se você quiser falar como é que é o cotidiano do assentamento, até pelo que aconteceu do ataque. Ou você prefere não falar? Não, porque tá meio difícil. É. Eu acho então que eu já vou finalizando. Tá. A câmera do meio, ela não tá funcionando agora, tá? Tá, não, eu vou nessa aqui então. Tá. Então eu vou só usar essa aqui pra fechar então. Tá. Janaína, então muito obrigado. Para mim é um prazer começar o programa, começar o Conexão, fazendo uma reconexão
do ser humano com a Terra e da Terra com o ser humano. E principalmente com esses seres humanos como você, como o Nino, seu marido, como a sua família, maravilhosos que nos reconectam com o que há de mais essencial, que é a nossa alimentação, a energia que a gente coloca para dentro, numa mesa farta, não com venenos, mas agora com alimentos orgânicos, sustentáveis, e a CSA ser uma resposta para toda essa pressão que o campo sofre de agrotóxico, a mecanização da lavoura, falta de respeito com o pequeno agricultor. Gente, a gente finaliza aqui o primeiro Conexão, fazendo essa conexão com o campo, deixando um pedido para o poder público olhar, municipal, estadual, federal, olhar o pequeno agricultor, para a gente poder fazer uma transformação, primeiro nos indivíduos, que comecem a questionar melhor aquilo que fomentam e que acaba até na própria mesa de alimentos, mas acima de tudo, há um papel maior do nosso... Vou voltar. Gente, deixa eu só tomar uma água, que agora eu fiquei nervoso. Recomeçar do zero. Janaína, então obrigado por estar aqui. Para mim é um prazer começar o Conexão trazendo essa pauta tão importante da gente conectar o ser humano com a terra e com os alimentos. O Conexão é sobre isso, é sobre a gente reconectar, conectar, ter escutativa, ter humanidade. Eu gostaria de encerrar esse primeiro programa trazendo uma história de uma floresta que pega fogo e a bicharada toda sai correndo por causa do fogo e um leão fugindo, passa pelo último lance de árvore e vê um beija-flor voltando com a boquinha cheia de água. O leão olha e fala: você acha que você vai conseguir apagar esse fogo? E o beija-flor olha para o leão e fala: a mim cabe a minha parte. Faça parte de uma CSA, faça a sua parte e a gente vai transformar o mundo com mais esperança, com mais humanidade. Esse é a Conexão com o Lucas Lousada. A gente volta semana que vem.